Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão, estou aqui para mais uma aula online. Hoje, a nossa 14ª aula, ou seja, a aula de número 14. Da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema dessa aula é o espaço urbano, a cidade, as primeiras cidades. Nós estaremos falando especificamente do início de tudo, as primeiras cidades, certo? Para alguns leigos no assunto, o processo de desenvolvimento dos principais núcleos urbanos do Brasil somente aconteceu com a anterior ocupação do espaço rural brasileiro. Contudo, apesar de sermos marcados com uma economia agroexportadora, percebemos historicamente que a formação dos núcleos urbanos foi o primeiro modelo de ocupação do espaço colonial. Essa característica tem muito a ver com a função que as cidades tinham para o projeto de denominação colonial implantado pelos lusitanos. A cidade servia fundamentalmente como um centro irradiador da cultura europeia. Ao mesmo tempo, deveria oferecer o suporte necessário para que as instituições políticas e militares portuguesas pudessem melhor orientar o controle dos territórios explorados. Tomada essa primeira característica, notamos que os primeiros núcleos de ocupação urbana se concentraram nas regiões litorâneas. Essa escolha visava facilitar o escoamento dos produtos e riquezas que eram exploradas para o velho mundo. Com o passar do tempo, graças à ação dos jesuítas e à descoberta de metais preciosos, notamos que outras cidades passaram também a se estabelecer pelo interior. No século XVIII, conforme anteriormente citado, vemos que o espaço colonial brasileiro já contava com algumas cidades detentoras de um grande número de habitantes. Pelos fins desse período, cidades como Salvador e Rio de Janeiro já abrigavam populações superiores à faixa de 40 mil habitantes. Na região Nordeste, locais como São Luís e Recife ultrapassavam a marca dos 20 mil moradores. A desordem que caracteriza os núcleos urbanos coloniais explica muito das péssimas condições de higiene
da época e tem relação com outros problemas urbanos na atualidade. Ou seja, problemas que surgiram há muito tempo atrás, hoje ainda existem. Somente no século XIX percebemos que outros modelos de ocupação e ordenamento das cidades viriam a modernizar este quadro. Atualmente, muitas dessas cidades coloniais integram o patrimônio histórico e cultural da nossa nação. Aqui nós temos uma imagem que traz uma recordação sobre as cidades coloniais, que refletiam a concepção de exploração colonial dos portugueses. Aqui nós temos uma escultura, uma casa histórica dessa representação. Por fim, vamos falar um pouco sobre uma das primeiras cidades que existiu. Essa pequena cidade, a 365 quilômetros de São Paulo, foi fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza. Atualmente é conhecida como um destino litorâneo para os que querem descansar junto ao mar, ou para os aventureiros que se arriscam nas trilhas e cachoeira do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. A cidade ainda preserva casas com arquitetura colonial do seu centro histórico. Alguns historiadores falam que Cananéia foi o primeiro povoado do Brasil, mas, para fins oficiais, este título é de São Vicente, que foi fundada em 1532, um ano posterior, e é considerada a primeira cidade brasileira. Aqui nós temos uma imagem, certo, de um monumento histórico construído há mais de 400 anos. Finalizo esta aula de hoje com uma frase de Charles Chaplin: a persistência é o caminho do êxito. Meu muito obrigado.